Oi gente, boa tarde, meu nome é Ana Beatriz e você está no nosso Paputim. E hoje preparamos um programa incrível, cheio de convidados especiais por aqui. Mas antes, eu quero desejar para vocês uma ótima sexta-feira, porque agora nós falamos por aqui mesmo pelo nosso Paputim. Sejam muito bem-vindos, que aqui o nosso papo é com vocês. Chega mais! E agora nós vamos começar a falar de uma data muito especial, que é o Dia das Mães. E essa data, cheia de significado, merece um presente à altura. E por isso, durante esse período, nós vamos mostrar várias opções de presente de Dia das Mães que vocês encontram na Avatim, uma marca com as fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Confere aí! O Dia das Mães merece um presente mais que especial. E por isso, estamos aqui na Avatim, que é o lugar perfeito para isso. Hoje nós vamos mostrar para vocês algumas opções incríveis de presentes que vocês encontram aqui na Avatim para esse dia. A Avatim é referência em perfumes para ambientes e autocuidado, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira, trazendo bem-estar e acolhimento em cada detalhe. Por aqui você encontra difusores, águas perfumadas, essências, velas e linhas completas de cuidados corporais, além de kits sofisticados, perfeitos para presentear com significado. E entre tantas opções, vale destacar o mais novo lançamento, o perfume Camélia, uma fragrância elegante, delicada e perfeita para tornar esse momento ainda mais especial. Se sua ideia é surpreender com um presente cheio de cuidado e sensorialidade, vale a visita para escolher com carinho. Visite uma de nossas lojas no Shopping Catuaí e no Shopping JL em Cascavel e em Umuarama. Para outras informações, entre em contato pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Avatim, um verdadeiro refúgio de boas sensações. Eu quero agradecer a Fátima, a André e toda a equipe da Avatim por essa parceria que eu amo. Muito obrigada! E agora nós vamos continuar falando sobre o Dia das Mães, mas agora com uma forma diferente de presentear, junto com a Verts Motors, que tem opções de veículos elétricos para todos os públicos, necessidades, e a gente vai mostrar algumas dessas opções para vocês. Confere aí! Nesse Dia das Mães, que tal presentear com inovação e praticidade? A Verts Motors traz tudo o que há de mais moderno no mundo da mobilidade elétrica, com motos, scooters e triciclos perfeitos para garantir uma mudança na rotina com conforto, economia e estilo. São produtos com garantia, assistência técnica própria e toda a segurança que você procura na hora de escolher um presente realmente útil e duradouro. E essas condições são imperdíveis. Você pode parcelar em 21 vezes sem juros nos cartões ou aproveitar descontos especiais para pagamentos à vista. Mais do que um presente, é qualidade de vida, autonomia e tecnologia no dia a dia. É a escolha ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do conforto e modernidade. Além disso, a mobilidade elétrica traz uma economia no dia a dia e menor impacto ambiental, um presente que realmente faz diferença na rotina. Venha nos visitar e conheça de perto todas essas novidades. A Verts está localizada no centro de Toledo, na Avenida Maripá 5545. Para outras informações, acesse as redes sociais @vertsmotors_Toledo ou entre em contato pelo WhatsApp 45 991 38 5645. Eu quero agradecer o Jefferson e toda a equipe da Verts por sempre trazer tanta informação de qualidade para o nosso programa. Muito obrigada! E agora nós vamos conversar com a doutora Leandra Marques, que é dermatologista, e hoje ela vem falar sobre um assunto muito importante que gera muitas dúvidas, que é a herpes zoster. Ela vem falar um pouquinho mais sobre isso. Confere aí. Oi gente, hoje eu estou aqui novamente com a doutora Leandra Marques. Ela é dermatologista e atende em todas as fases da vida, desde a infância até a fase adulta. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a herpes zoster. Muita gente já ouviu falar, mas ainda restam muitas dúvidas, principalmente sobre a sua relação com a catapora, os sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Oi, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Bia. Para contextualizar o público, o que acontece no organismo durante a catapora e por que essa infecção é tão comum na infância? A catapora, ou a varicela, que é o outro nome da doença, ela é uma infecção viral e ela é mais comum na fase infantil. E hoje a gente tem uma incidência muito menor de varicela, porque a gente tem a vacina, então, no Brasil, a vacina dentro do Sistema Único de Saúde,
e as crianças tomam a vacina e então elas ficam imunes a essa doença. Então quando elas vêm a desenvolver a doença, elas têm ela muito mais atenuada, né? Uma doença mais branda. E após a recuperação da catapora, o vírus é realmente eliminado ou ele permanece adormecido no corpo? O vírus ele permanece no corpo, por isso que aquelas pessoas que tiveram catapora lá na infância, elas podem vir a manifestar uma outra forma de doença do mesmo vírus, que é o herpes zoster. E onde exatamente ele fica e como se comporta ao longo dos anos? O vírus ele fica alojado nos nossos gânglios linfáticos e ele fica lá adormecido sem causar problema nenhum, sem deteriorar de maneira nenhuma. Mas quando a gente sofre um insulto inflamatório muito grande, um estresse muito grande, uma baixa da imunidade, em algumas pessoas esse vírus pode ser reativado exatamente por esse processo autoimune estar mais debilitado. E aí ele volta para a pele, seguindo o trajeto de um nervo e ele vai dar lesões semelhantes às lesões da catapora, mas localizadas somente no local, seguindo um feixe nervoso. E existe um perfil mais vulnerável ao herpes zoster ou qualquer pessoa que teve catapora na infância corre esse risco ao longo da vida? Existem faixas etárias que são mais vulneráveis, então os idosos são mais vulneráveis, por isso que a gente agora tem vacinas desenvolvidas para essa faixa etária, para prevenir lá na frente o herpes zoster. Pessoas que tomam medicações imunossupressoras, qualquer pessoa que tenha algum problema na sua imunidade e teve catapora lá na infância, pode estar sujeita ao herpes zoster, né, com mais facilidade. E lembrando que não necessariamente só aquelas pessoas que tiveram a catapora na infância. Existem algumas teorias que dizem que o herpes zoster pode ser então iniciado após o contato com alguém com varicela e já iniciar diretamente na forma de herpes zoster sem necessariamente ter passado pela varicela. E antes das lesões aparecerem, o corpo ele já dá sinais? Quais são os sintomas iniciais que servem de alerta para um diagnóstico precoce? Existem alguns sintomas que a gente chama de pródromos que podem aparecer antes das lesões. E se o médico que está vendo esse paciente não estiver muito atento e fizer a correlação com o diagnóstico de herpes zoster, às vezes a gente corre no risco de ter um diagnóstico tardio e incorrer nas consequências dos zósteres, nas sequelas. Então, principalmente, é uma dor localizada que costuma estar somente num lado do corpo. Então, se for um herpes zoster facial, ela vai estar somente nesse lado, é uma dor de cabeça mais unilateral. Ou se for no tronco, né, somente de um lado, somente no braço. Essa dor costuma ser uma dor muito importante, algo que incomoda o paciente, não deixa o paciente dormir, não deixa o paciente trabalhar. Pode ser que comece com alguma vermelhidão local, mas às vezes a dor é o primeiro sintoma, uma dor que não alivia com outros analgésicos. E na sequência a gente vai ter então o aparecimento de pequenas vesículas, que são pequenas bolinhas, uma do ladinho da outra. A gente fala muito que é um formato de cacho de uva, vão se formando várias pequenas lesões. E aí às vezes confunde com uma picada de inseto, um bichinho que passou ali, mas um diferencial é a dor. O paciente refere muita dor e a gente tem que, né, lembrar disso quando se deparar com esse tipo de paciente. E nesse momento, qual a importância do dermatologista para fechar o diagnóstico correto e evitar confusões com outras condições? O dermatologista, Bia, é a pessoa mais treinada para enxergar essa lesão, para identificar esses pródromos e para conseguir tratar antes disso virar algo grave, né, disso ter algumas consequências graves. Mas ela é uma doença muito aguda, então às vezes o paciente de fato não consegue ir direto ao dermatologista, ele vai ir numa unidade básica de saúde, ele vai procurar o clínico geral, no caso das crianças vai procurar o pediatra. Então todo médico tem que estar treinado para fazer esse tipo de diagnóstico e para instituir o tratamento. Na dúvida, claro, vai consultar o especialista, mas é algo que não depende somente do especialista em pele. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre que quiser, você é muito bem-vinda. Obrigada, Bia. E agora voltamos lá para os estúdios do nosso Papo-Tim. E fica o nosso agradecimento especial para a doutora Leandra Marques, que sempre traz tantas dicas importantes sobre saúde para todos nós. Muito obrigada. E agora, no nosso quadro Pet Steam, nós vamos até a Dimivet Centro de Especialidades Veterinárias para falar sobre um assunto muito importante, que é a atenção que os pets idosos precisam nessa fase da vida em relação à saúde deles. Confere aí! Dr. Bruno, qual é o cuidado mais importante com pets idosos em relação ao coração e outros aspectos importantes?
Vamos falar do paciente cardiopata. Esse carinha se faz mais quando a gente sabe que tem um problema cardíaco já pré-existente, é aí que a gente tem que pegar o acompanhamento veterinário mais de perto. Hoje em dia tem especialidade para tudo, dermatologia, endocrinologia e tem também o cardiologista veterinário. Enfim, esse é o profissional que mais vai entender e conseguir acompanhar o cachorrinho, porque não é qualquer medicação, não é qualquer sintoma que a gente pensa que é simplesmente uma velhice. Ah, ele tá velhinho. Não, nem sempre. Muitos sintomas podem ser sanados com medicação e com acompanhamento. Então, o veterinário cardiologista vai ser seu melhor amigo no caso de ter um paciente cardiopata. Cuidados em casa, não tem muito. A alimentação tem que ser regradinha, não pode ganhar peso. A atividade também tem que ser cuidada. E nessa fase da vida é importante não deixar o animal sozinho por longos períodos, porque se vier acontecer algum tipo de mal súbito, é uma coisa interessante o animal estar sempre acompanhado. Eu quero agradecer a doutora Débora, o doutor Bruno e toda a equipe da Admevet Centro de Especialidades Veterinárias por todo o cuidado e carinho que eles têm com os pets. Muito obrigada! E agora nós vamos até a Severes Profissional para conversar com o Emerson. Ele é proprietário da Severes e hoje ele vem falar sobre um assunto muito importante que é a gestão dos donos de salão. Confere aí! Emerson, se você tivesse que dar uma dica prática e direta de gestão financeira para um dono de salão que quer crescer, qual seria o primeiro passo que ele precisa aplicar hoje? Então, Bia, não tem outra solução a não ser buscar educação, buscar informações. Vou te dar uma história minha, no tempo da pandemia, estava passando por um problema financeiro e fui conversar com a minha empregada, a dona Maria, e ela falou assim, meu filho, se você precisar, eu tenho um pouco mais de 100 mil guardado na conta, eu te empresto. E aquilo me ligou uma chave, eu era empresário, dono de uma empresa, uma marca de cosmético, morava numa boa casa, tinha uma boa estrutura, tinha um bom faturamento, mas eu não tinha R$1 guardado na minha conta. Então, assim, a partir daquele momento eu resolvi buscar informações na parte de gestão, por quê? Para poder aplicar na minha empresa. E foi o que eu fiz. E hoje nós estamos fazendo o caminho reverso. Hoje nós estamos trazendo profissionais de fora, justamente para quê? Para direcionar os nossos clientes, que é essa preocupação na gestão do salão deles, porque não adianta você vender muito, faturar muito, ter um ótimo rendimento financeiro, se no final do mês as contas não fecham e você não tem dinheiro para pagar as contas. Eu recebi um convite muito especial para a etapa da NASCAR Brasil em Cascavel nos dias 2 e 3 de maio. Um final de semana que promete muita adrenalina e emoção. Na pista, grandes nomes como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Ricardo Zonta garantem disputas intensas do começo ao fim, além de muitos outros pilotos. E um dos pontos mais especiais, as mulheres no grid. Tatiana Calderon e Bruna Tomazelli representam com muita força, talento e personalidade, mostrando que o automobilismo também é lugar de mulher. Ingressos acessíveis e visitação aos boxes deixam a experiência ainda mais completa. Contagem regressiva para um final de semana inesquecível. Eu sempre falo que nós temos os melhores parceiros do sul do mundo. As melhores empresas estão aqui no nosso Papo Team. Então venha você também fazer parte do nosso time. E agora vamos aos nossos agradecimentos. E hoje um agradecimento mais especial à Afeto, Centro de Estética Animal, que cuidou do nosso Lulu com tanto carinho para ele estar aqui com a gente. Eles arrasam no cuidado, no atendimento e deixam os nossos pets lindos, cheirosos e super bem tratados. Dá pra ver o amor em cada detalhe. Muito obrigada. E eu quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigada. Nós estamos nos despedindo aqui hoje, mas eu espero todos vocês sexta-feira que vem, às 3h10 da tarde, aqui novamente. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui e nas redes sociais. Sigam os perfis @AnaBeatriz, @Programa Papo Team e se inscreve no canal do YouTube, youtube.com/Programa Papo Team, porque lá nós temos muitos conteúdos exclusivos para vocês. Podem enviar sugestões no nosso WhatsApp 45999575018. Até sexta-feira que vem. Um beijo, tchau!